Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Deixa eu aceitar o Fernando logo aqui. Oi, tudo bem? Bom dia, E bom, tudo bem, Diogo? tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo certo. Simbora. Bom, hein? Sabe o que eu lembrei? Eu recordei. Aí eu tô aqui anotando, eu falei, gente, porque todo mundo me perguntou assim, Janda, como que você conheceu o Fernando, né? Porque as pessoas que estão passando por essa semana de live, são pessoas que me marcaram de um jeito relacionado à área profissional. Então, Uhum. já passou juízes, escrivães. Então, assim, são pessoas que contribuíram. E o Fernando é uma dessas pessoas. Porque, antes de nós começar, eu preciso falar algo para você, Fernando. Hum. Que quando falava a questão da advocacia, eu vinha de estudo para concurso público. Então, as pessoas me falavam de uma advocacia, daquela advocacia fracassada. Tipo assim, é muito difícil você, primeiro, fazer aquele contrato de risco, só recebe se você ganhar a causa relacionada a isso. E eu sempre tive na minha mente essas coisas. Eu falei assim, gente, eu não vou advogar por causa disso. Aí eu sentei com o presidente da subseção, aqui da onde eu faço parte, uma pessoa esplêndida, e ele conversou muito comigo, e eu encontrei o perfil do Fernando por meio do perfil da Thaís, que teve uma live com a Thalita, né, de tributário, que foi por Uhum. meio. Então, assim, dentro daquele grupo, eu te encontrei. E quando eu comecei a te ouvir, e eu ficava assim, gente, será? Será que esse menino tá falando? Desculpa falar de menino, tá? Não, Desculpa. claro, eu prefiro. Eu falei assim. Aí eu comecei a assistir aqueles vídeos seu lá do YouTube. Assistir, fiquei com aquele negócio, aquele receio. Porque as pessoas, quando elas começam a trabalhar e ficam naquela zona de conforto, começam a falar somente de fracasso. Porque elas não conseguem lidar com a questão de mudança. E as nossas lives realmente é sobre isso, sobre a questão de você sair dessa zona de conforto. Porque hoje as pessoas, olha, eu Acho que particularmente tem não alguma gostei. coisa interrompendo o barulho. Tá fazendo um barulho. Aí pronto. Simbora. Quando as pessoas olham realmente, sim, uma pessoa que já tem sucesso, como eu olho para você, aí às vezes você pensa assim, nossa, talvez é um cenário montado ou algo desse tipo, você entendeu? Então as pessoas não vê que realmente o quanto a pessoa batalhou, o quanto ela resistiu o conforto para poder mudar de situação. E eu ouvi a sua história quando você falou de vários aspectos relacionados quando você trabalhava no escritório dos seus parentes. E eu comecei a analisar aquilo, assistindo suas aulas no YouTube, os seus imensos posts no Instagram. E aí eu falei que eu vou treinar aquele negócio de consulta. Quanto eu treinei, tipo assim, treinei e apliquei, quanto o meu esposo, que é autônomo, que o meu esposo mexe com acabamento de casa, ele usa e deu certo. Eu falei, gente, então esse povo não está enxergando essas coisas, não. Eu falei, aonde o Fernando está? Porque eu não achei ele. Mas então, Fernando, é sobre isso. E eu participei de uma live sua, lembra? Que Lembro, você eu entrou na estava live. assim, gente, esse menino me chamou para participar da live, se eu topava. E aí a conexão não funcionava. Eu sei que foi rapidinho. A Uhum. segunda vez que eu participei efetivamente, só que se ninguém me viu, foi quando você analisou o meu perfil.
Lembro. Aí eu falei assim, gente, eu tô falando aqui porque hoje eu já superei isso, porque tem coisas que a gente precisa desconectar, abrir mão. É tipo assim, o perfil, tem coisas que a gente tem no perfil que a gente fica, nossa, eu não vou tirar, mas tem uma hora que você fala, não, tem que fazer, né? Uhum. Quando você falou sobre questão relacionada à crença e outro da low carb. Eu lembro até hoje quando você falou da low carb. Eu falei, gente, onde eu estava? Eu vontade de enfiar debaixo da mesa. Hoje já superei isso. Bom, Fernando, devido a tudo isso que você tem contribuído, não somente a mim, mas eu sei que a nossa classe, e eu agradeço muito, tá? Por todos os ensinamentos, acessibilidade com você. E isso aí é algo que a gente precisa, assim, manter. E, assim, e não só manter, eu preciso falar. Porque não é todos os profissionais que têm essa acessibilidade de você perguntar, de conversar. E você é tão acessível, assim, não, acredito não somente a mim, mas todos, com certeza tem essa acessibilidade com você. Eu quero agradecer muito. Hoje não faço nenhuma consultoria de graça, aqui eu pago, tá? Então, seus Que cursos massa. saibam. Mas assim, eu quero te agradecer bastante e eu quero que você, eu com certeza vai contribuir muito relacionado como nós saímos dessa zona de conforto, desses pensamentos tão militantes, tão restrito Uhum. que é um pensamento que vem já há muitos anos e esse novo trouxe à tona que nós precisamos mudar. E outra coisa, Fernanda, foi eu não tenho vergonha do que eu vou falar, mas foi assim, através dos seus ensinamentos com outros profissionais e você contribuiu para isso que eu me enxerguei como um profissional. Você entendeu? Porque Uhum. nós precisamos nos enxergar como profissional. E quando eu assumo essa posição de profissional, é que eu vejo que eu preciso sair daquela zona de conforto, vestir a camisa e poder dar algo melhor. Então, Uhum. toda a minha rotina relacionada aos estudos para concurso público contribuiu muito, né? As questões de estudos, de atualizações, mas eu precisava vestir a camisa. E assim, foi graças a você, tá? Porque aí eu vi assim, tem chance, tem solução, tem uma porta de escape. Não é porque deu errado para uma pessoa que ela coloca essa ideia limitante em quem está começando dizendo assim, que Uhum. não vai dar certo. Hoje a advocacia não está dando certo, gente. Isso não dá, vai para frente. E quando enxergamos uma história de sucesso, aí as pessoas falam assim: ah, porque a Lili é só montagem, não sabe da história. Eu acho que eu já falei demais. E eu quero te dar as boas-vindas, bem-vinda à minha casa, tá bom? E conte para nós como você saiu dessa zona de conforto e hoje é um profissional de sucesso. Vamos lá. Obrigado. Isso que você compartilhou aqui é o que mais faz sentido para mim. Assim, é minha busca diária. Esse tipo de feedback é minha busca diária. É importante a gente alinhar algumas coisas aqui, porque você falou da importância de compartilhar a história, né, da vida real, do dia a dia. Uma coisa que mudou muito na minha cabeça nos últimos 2 anos foi perder completamente o compromisso de tentar impressionar as pessoas pelo que eu tenho e tentar ajudar pelo que eu posso compartilhar, né? Então, eu via que eu tinha coisas que eu não precisava, tipo o meu carro. Em março de 2019 eu vendi, não sinto falta. E não precisava mais, porque tudo que eu fazia era online, tudo que eu fazia era reunião online o dia inteiro. Era só um negócio que estava pegando poeira na garagem. E dando prejuízo de depreciação, seguro, gasolina não, porque eu não rodava com ele. Então eu comecei a buscar mais entender a minha história e de onde eu estava vindo, para onde eu queria ir. Foi um processo de redescoberta nos últimos 2 anos, especialmente, assim. E por quando você falou assim, onde é que estava o Fernando antes? O Fernando estava perdido, o Fernando estava querendo se encontrar, assim. Então, é um processo que todo mundo que chega aqui no meu perfil e começa a passar por essa transformação, por essa mudança de visão e depois de resultado, né? Primeiro muda a visão, depois o resultado, e tantas mudanças acontecendo assim, é um processo que aconteceu comigo, então é natural, né?
Às vezes eu acho que eu consigo impactar porque eu passei por isso. Então eu lembro como eu pensava, eu lembro o que me limitava, eu lembro a dificuldade que era empreender no meio de muito ruído, de muita gente falando besteira, ou de um ambiente em casa que não respeitava esse meu objetivo. Então era tudo ao mesmo tempo, noites viradas, assim. Não é uma trajetória legal, não no sentido de vergonhosa, mas não é um negócio que eu vou falar assim, ó, você quer empreender, se você quiser fazer teu nome, colocar tua marca no mercado, vai ser um negócio linear, previsível. Não, não vai. Pode ter certeza que não vai. E você vai se. E isso tem que ser assim. Porque se for desafiador, você se molda, você se forja, né? Acho que todos os desafios que eu enfrento hoje, quando eu negocio com pessoas que eu nunca achei que ia ter numa mesa de negociação, ou eu falo de cifras que eu nunca achei que ia ter na minha conta bancária, isso a rigidez emocional necessária nesses momentos é algo que eu construí quando eu não tinha nada. É algo que eu lutava, ainda não tinha nenhum resultado. Pode falar. Eu tô achando que tá baixinho. Tá É só pra baixinho? mim? Peraí. E agora, melhorou? Melhorou? Calma aí, eu vou colocar um fone. Tá bom. Eu não sei se esse fone que eu tô aqui, ele é o que tá com problema. Eu vou colocar ele também. Vamos ver. Gente, quem tá aí nos comentários, por gentileza, me fala. Ó, o Wilson falou que tá normal. Talvez é pra mim só, mas eu vou Ah, eu colocar o acho que eu sei fone. o que Pode aconteceu. continuar. Se o seu telefone tocou, ele muda o áudio para chamada que você eventualmente ia atender. Tá me ouvindo? Então tá. Tá com ruído essa minha fala aqui, gente? Por gentileza, me avisem. Não? Tá. Eu acho que peguei o fone certo, então. Continuando. Então, assim, agora, quando a gente fala de sucesso, é um termo um pouco relativo, né? Hoje, eu não me considero nem perto dos objetivos que tenho, porque hoje o meu tempo ele é muito alocado em funções operacionais do negócio. Então, eu já vou contar minha história, vou contar os perrengues que eu passei, é bem legal de compartilhar, porque a maioria me vê e às vezes estereotipando, acha que eu tive tudo de mão beijada, herdei escritório, né, nunca passei dificuldade, e que não é verdade. Mas assim, eu não me considero uma pessoa ainda de sucesso. Porque sucesso para mim é não depender de trocar tempo por dinheiro, e eu ainda faço muito isso. Mais do que gostaria. Sucesso é poder curtir, você poder ter equilíbrio. Eu vou falar assim, cara, eu sou um advogado de sucesso quando eu puder escolher a hora de parar, a hora de recomeçar, e hoje eu não posso. Por que eu não posso? Porque se eu saio do negócio, tem uma estrutura, uma cadeia de pessoas que fica na mão, que precisa de liderança, precisa de orientação, de mentoria, dentro da minha advocacia. E é importante, gente, deixa eu pautar uma coisa. Quanto mais, cada degrau que eu fui subindo, mais eu passei a ser responsável. Eu não era tão responsável quanto eu sou hoje há 5 anos, por exemplo. E mais eu passei a ter a noção de que a gente não sabe nada do mercado. Todo dia a gente está aprendendo. Gente, vou dar um pequenino spoiler ainda. Eu fui intimado por 2 grandes advogados a abrir um escritório junto com eles, né? E me propuseram sociedade, isso faz mais ou menos um mês. Pensa assim, para o modelo de negócio que eu sempre sonhei na advocacia, são os 2 melhores advogados que eu conheço no planeta Terra que poderiam fazer isso acontecer junto comigo, e vieram me procuraram no momento em que eu não estava esperando, e aconteceu. E a gente está fazendo reuniões diárias de alinhamento cultural do escritório, estruturação financeira, estruturação societária, modelo de negócio, enfim. Só o documento
em que a gente estabelece os valores, os princípios que regerão nossa atuação. Esse documento está com 5, 6 páginas, assim, mas é minuciosa. A gente discute linha por linha. O que significa o princípio discordo, mas me comprometo? O que significa o princípio inovação? O princípio simplicidade? Né? Então, hoje, eu estou abrindo um escritório de uma maneira tão minuciosa que eu não faria há 5 anos, eu não teria essa maturidade. E a cada vez que a gente aprofunda, mais a gente percebe o quanto tem que continuar com o radar ligado, sempre com visando aprender. Hoje, quando eu tiro uma sexta-feira à tarde inteira só para estudar um determinado assunto, seja jurídico, seja empreendedor, não é um privilégio, é um papel, é uma incumbência no negócio. Porque se a minha cabeça travar, no sentido de ficar obsoleta, todo o resto da operação vai ser reflexo do que eu acho ser possível. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é a coisa mais séria para mim hoje, a título de negócio. É o meu compromisso de manter a minha cabeça capaz de tomar decisões, sempre atualizando as regras do jogo. Então a gente vai abrir um escritório, não é, vou ligar na imobiliária tal para ver o endereço, para ver na avenida tal. Não, em quais softwares nós vamos alocar a nossa operação, porque nós não teremos endereço físico. A gente já está iniciando de uma maneira disruptiva e vai continuar assim. Então, é muito louco. O que significa advogar hoje em dia você pode ser analista de dados jurídicos, você pode ser técnico em jurimetria, você pode ser copywriter jurídico, você pode ser controlador jurídico, você pode ser o comercial de um escritório que nunca tocou numa petição e está tudo bem, é o seu papel. O que significa advogar hoje é muito mais amplo e dá a nós uma autonomia muito mais interessante para exercermos aquele conjunto de habilidades que nós somos melhores em fazer. Eu só decidi entrar nesse negócio porque eu consigo colaborar. Mesmo se, nossa, vai dar uma grana muito massa, a perspectiva, o valuation do negócio já inicia muito alto, não sei o que lá. Só que a hora que, se eu olhasse para aquilo e falar, não vou somar, não vou multiplicar, estou fora, vai ser frustrante. Então, é muito importante a gente destacar que, provavelmente, todas as pessoas que nós admiramos, que nós temos como espelho no mundo dos negócios, dentro ou fora da advocacia, são, assim, aprendizes obsessivos. São pessoas que todos os dias aprendem. Só que qual que é a diferença dessas pessoas para quem está estagnado? Estagnado é aquela pessoa que não evolui. É que ela transforma as ideias em atos. Ela coloca isso no mundo real. Né? Ideia por ideia, todo mundo tem. Ideias milionárias. Né? Agora, colocar em prática. Eu tive uma ideia em 2017, fui sondado por dois grandes grupos educacionais, inclusive um dos maiores do mundo, e ela se concretizou, virou negócio? Não. De quem que é a culpa? Minha. Porque ela ainda está no campo das ideias, eu não priorizei, não é o que eu quero fazer agora, então tudo bem. Então essa ideia não vale nada. A hora que eu colocar em prática, talvez valha alguma coisa. É importante a gente ter essa percepção. Por que eu fiz essa introdução? Porque muita gente olhando como... Eu não passo muito tempo na frente da câmera para falar de mim. Acho que essa aqui é a minha live de número 657. E eu acho que eu fiz 3 lives falando sobre minha história, alguma característica minha, coisa do tipo. Então é esquisito falar de mim. Mas o que eu posso compartilhar com você é o seguinte. Quando virou a minha chave, 2014 para 2015, foi quando virou a minha chave assim, para valer. Que eu falei, cara, ninguém está enxergando isso aqui. Né? Mas eu vou voltar um pouquinho nesse tempo. Eu me formei em 2012, eu já estava 5 anos no escritório como estagiário, mas desde o primeiro ano eu era muito curioso e irresponsavelmente curioso. Tipo, eu vi um processo quilométrico assim, processo físico, vale lembrar, e aí eu olhava aquilo e falava, o que é isso aqui? Como é que eu faço?
fazer? E eu nem sabia. Eu lembro que uma vez, num processo de execução, nossa empresa cliente tinha sido executada e eu quis fazer a defesa. E eu não sabia que existiam embargos à execução. Eu fiz uma contestação e achei que estava tudo certo. Aí o advogado falou assim, olha, a argumentação está muito boa, mas você só usou o instrumento errado. Tipo, eu dei risada e tal. Então, essa curiosidade aliada a esse senso de, vou testar, acho que foi bom. Mas nessa época, eu só me abria, eu só trocava ideias com pessoas muito próximas. Eu era extremamente limitado pela timidez. E essa é uma característica de introversão que eu tenho até hoje. Eu sou um cara que, sábado à noite, antes da pandemia, do mesmo jeito eu estava em casa assistindo um documentário, não estava fora tomando cerveja. Então, mesmo gostando de cerveja. Porque é onde eu me sinto melhor, é onde eu tô com a cabeça tranquila. Então, eu faço muita live hoje para poder manter a minha cabeça treinada a me comunicar, de me expor, de abrir, de manter essa extroversão que eu consegui treinar. E foram 657 lives, foram uma porrada de reunião, um monte de aula. Porque eu faço isso, eu faço consultoria hoje para advogados para poder me manter em diálogo com pessoas, para não enferrujar nessa habilidade. Porque eu sei o quanto ela é importante. Eu sei o quanto ela mudou a minha vida, basicamente. Então, voltando. 2012, a colação de grau estava prevista lá para uma determinada data, nem lembro. E eu liguei para um amigo meu e falei, vamos tentar adiantar? Vamos ligar na faculdade, ver se a gente consegue colar grau antes, que tem um juramento da OAB agendado, a gente já aproveita e já emenda. Né? A gente já estava num cenário em que, tanto eu quanto esse meu amigo, o Thiago, a gente já vivia a vida de advogado dentro do escritório. A gente só não fazia audiência e não assinava petição. O resto, eu acompanhava a negociação de acordo lá na PQP, acompanhava resto, negociava, tomava decisões sobre cifras já muito expressivas. E eu não tinha tanta noção do que significava aquilo. Né? Meu primeiro minha bolsa estágio, minha primeira bolsa estágio foi 130, 150 reais, assim. E vale lembrar, tá? Nessa época, eu morei, nossa, é muito louco falar isso, né? Passa muito rápido. Eu morei com a minha mãe até meus 24, 25 anos, e nesse período que eu estou falando, 2012, eu morava com ela, eu cuidava da minha avó, que morava com a gente, faleceu ano passado, e a minha mãe, ela tinha um salário de tipo R$ 2.000 e ela tinha que bancar muita coisa na casa e tudo mais. Então ela precisava da minha ajuda para tudo, né? Justo, perfeito. O que acontecia? Na advocacia, eu estava começando, eu estava no estágio, né? Então no fim da faculdade, eu comecei a perceber, eu tenho pressa para advogar, eu tenho pressa para poder virar o jogo aqui. Beleza. Consegui agendar lá numa quinta-feira fria de manhã para fazer a colação de grau. Nem fui festar lá com a turma, fui só com esse meu amigo lá na faculdade, fiz o juramento, fui para a minha primeira audiência. Já tinha acompanhado umas, sei lá, 500, 600 audiências como preposto, mas a primeira como advogado eu tremia que nem vara verde. A caneta que estava na minha mão, ela estava aqui perto. É uma caneta preta no meio da minha madrinha. Aí foi o início de uma jornada que eu não achei que nesses 8 anos até agora seria tão louca, tão montanha-russa como foi. Comecei como assalariado, com participação em porcentagem em resultados, e nas minhas costas estava a incumbência de gerir tomada de decisão e distribuição de tarefas. Eu já entrei como líder de setor de um departamento que cuidava de 88 empresas. E empresas, estou falando de banco, frigorífico, plano de saúde, têxtil. Então, eu tinha que lidar com o recurso em licitação e o assédio moral. Eu tinha que lidar com tudo que você imagina relativo a societário, a contratos. Eu era o generalismo absoluto, em pessoa. Eu era obrigado a fazer isso. E a advocacia mega especializada não era a cultura padrão do mercado como é hoje. Era o contrário. Estava iniciando esse processo do cliente buscar distribuir suas demandas para players especializados. Beleza.
Ganhava bem, gastava mais do que eu ganhava. Não tinha nenhuma consciência de guardar dinheiro. Eu sobrava dinheiro na conta assim no fim do mês, eu falava, como é que eu posso queimar essa quantia de grana? E assim eu passei a fazer. Ajudava minha mãe nas despesas, mas sobrava, eu ganhava bem. Beleza. Foi assim até 2014. 2014 virou o jogo total, assim, para baixo. A minha tia, que era controladora jurídica do escritório. Fernando, você falou que você não herdou o escritório. Meu pai e minha mãe não são do direito, não tem nada a ver. Eu trabalhei com meu tio, eu era o cara mais cobrado dentro do escritório. Não, tanto que hoje, faz, sei lá, 5, 6 anos que eu saí do escritório dele, a gente se fala muito pouco, a gente não tinha um relacionamento muito sério, assim, muito forte. Mas com a minha tia, eu tinha. Ela é minha madrinha, eu tinha era minha segunda mãe. E ela faleceu em junho de 2012, de 2014. Aí o escritório ruiu. Todo mundo saiu de luto, quem era da família e tal, e o financeiro, a controladoria e mais um monte de incumbências dos outros caíram no meu colo, e eu tinha que atender. Então eu ficava das 7 da manhã até as 11 da noite no escritório, e ficava fazendo isso de domingo a domingo, e não consegui dar conta. E os clientes foram falando, ó, a gente não está sendo bem atendido, eu ligo e não atende, porque ou eu cumpri o prazo dele, ou eu falava com ele no telefone. Era louco o negócio. Contencioso bancário, por exemplo, é loucura. Consumerista, fraude ao credor, processos de recuperação do crédito ali, pirografar. Então, era um negócio maluco. Nesse período, eu estava no meu maior pesadelo emocional por ter perdido a minha tia e não tive o meu período de luto. Eu não consegui parar. No momento que ela faleceu, eu estava no escritório, cuidando de coisas que eram incumbência dela, né? E eu só continuei ali porque eu sabia que se ela, na última semana da vida dela, mesmo muito debilitada, ela trabalhou, eu não tinha por que não estar trabalhando ali, eu tinha que fazer o meu papel. Era isso que ela trouxe como legado para mim, vamos dizer assim. Beleza. Chegou dezembro, eu estava estafado, estava esgotado, eu peguei a minha última reserva e viajei. Saí de férias. Fiquei uma semana e meia fora. Voltei, falando, não, agora botei a cabeça no lugar, vamos recomeçar, vamos estruturar, já cheio de ideias na cabeça, já pensando em marketing, mas ainda era muito preconceituoso com relação a isso. Cheguei pro meu tio e falei, ó, eu penso que a gente pode fazer assim, 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 assim. Beleza. Ele falou, olha, muito interessante suas ideias, mas não é nada a ver com a minha advocacia. E outra coisa, não dá mais para você ser assalariado. Você sabe que os clientes estão indo embora, o escritório tá bem difícil, não tem como pagar seu salário, e a gente precisa de você como associado. Você topa? Falei, cara, vamos reconstruir esse negócio, eu topo. Passei 2 meses, como eu ganhava no resultado como associado, e não tinha resultado porque os clientes estavam indo embora, então eu passei 2 meses, assim, com o limite do cartão de crédito, tentando ganhar hoje o suficiente para pagar as contas de 2 meses atrás. Porque toda a minha... Então, de uma vida muito sossegada, que eu não estava nem aí, para uma pancada. E essa pancada foi o que mais me ensinou em toda a minha história, assim, sem dúvida. Então, janeiro de 2015. Março de 2015, cheguei para ele e falei, vou abrir o meu próprio escritório. Nesse mesmo período, tem um primo meu que tem um escritório em São Paulo, já estava muito bem estabelecido lá, é um dos meus mentores, é um cara que eu considero demais, o Bruno. E ele me ligou e falou, cara, tem vaga aqui, você vai ganhar muito bem, tipo, muito bem mesmo. O que ganha um juiz hoje é ganhar de salário básico, mais participação em lucros, mais divisão de sucumbência no fim do ano, e eu tinha, tipo, idade de moleque, né? E eu tinha, até hoje eu tenho, uma despesa mensal muito alta. Então eu ajudava no plano de saúde da minha avó, eu ajudava no tratamento de algumas coisas que ela passava, eu tinha muita carga, todo mês eu tinha que pagar muito dinheiro. E eu estava 2 meses já sem ganhar nada. Então apareceu a oportunidade de emprego, estabilidade, entre aspas, em São Paulo, para mim, foi um negócio que me deixou muito tentado. Eu não sei por que cargas d'água, acho que eu não pensei muito e foi bom. Eu falei, eu vou abrir o meu próprio escritório. Beleza.
Eu sempre atendia os clientes aqui, sempre era assim, custa tanto, eles fechavam o contrato. Eles não vinham por minha causa, eles vinham por causa da marca do escritório, pelo bairrismo, pelo regionalismo. E eu não entendia isso. Beleza. Falei pro meu tio, vou abrir. Dia 22 de abril de 2015. Eu peguei o meu milheiro de cartões que eu mandei imprimir aqui numa gráfica, que eu fiz no Paint a arte, gente. Você tá esperando? Fiz no Paint. No Paint. Eu estava numa época de treinar, academia e tal, e aí eu achei uma oportunidade de me manter um tempo. Eu importava suplementos por um preço ridículo. Eu pagava um sexto do que custava aqui. Então eu passei a importar mais, e eu estava meio fortão, eu tenho 92, eu estava com 110 quilos, 7% de gordura, eu estava brabo. Aí chegava eu chegava na academia, e aí o cara me via treinando, aí galera de academia é tudo gente boa, assim, você batendo papo, né? Aí chegava um cara, e aí, o que você tá tomando? Isso é bomba, né? Não sei o que. Não, tô tomando uma whey hidrolisada da marca tal, 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 e se você quiser, eu tenho lá um pote extra em casa que eu não curto tanto o sabor, de baunilha. Você gosta? Eu posso te vender. Aqui acho que tá 300 e tanto, eu te vendo por 190. E eu tinha pagado, tipo, R$ 60, o dólar tava baixo. Aí eu comecei a vender suplemento. E eu comecei a fazer, tipo, 4, 5 mil reais por mês vendendo suplemento. Você tem que se virar com o que tem. E era um cara que ainda era muito tímido, que à época, se tipo, a conta do restaurante vem errada, eu não falava pro garçom que eu tinha medo do que ele ia falar, eu tinha muita introversão, eu era muito tímido. Então, a minha primeira palestra, eu achei que ia morrer do coração, sabe? É, tipo, o que é hoje habitual já foi muito desafiador, mas muito desafiador, mesmo. Vocês verem meus vídeos antigos, lá de 2015, 16, isso aí não é o Fernando. Beleza, abri meu próprio escritório. E o milheiro de cartão tá aí até hoje. Tá a caixinha aqui no armário, aqui, ó, nesse canto. Não serviu para nada. Só que eu lembro que eu peguei uma parte desse milheiro, varei uma noite no Facebook, eu tinha 800 amigos no Facebook, eu lembro certinho, eu listei 29 amigos que eram empresários e pedi para deixar os meus cartões no balcão das empresas deles. Então eram 3 academias, uma sorveteria, loja em shopping, isso aqui. Deixei os cartões. Isso me gerou uns 2, 3 clientes assim, mas nada muito expressivo. Né? Mas eu comecei a entender que eu precisava me conectar com mais gente. Foi quando eu comecei a ligar a chave assim mais ativamente. Só para vocês contextualizarem, tá? 3 anos antes de 2012, eu entrei em contato com um portal de notícias aqui da região, chamado O Diário, que é um portal até hoje é muito grande, de Maringá. E eu propus fazer uma coluna jurídica lá. Então, meu primeiro blog jurídico foi em 2012. E foi um momento bem interessante, porque o marketing jurídico que eu fazia era pegar a notícia do STJ, sei lá, dos migalhas, do Conjur, replicar, citar a fonte e boa. Isso era marketing jurídico. Marketing jurídico no Instagram em 2016 para 2017 era você repostar notícia. Todo mundo foi aprendendo. Então, se você está errando hoje, saiba que é um degrau da escada, tá tudo bem, você está subindo. Então, voltando, 2015, quando eu abri meu próprio escritório, eu tenho uma mensagem no meu Facebook que eu mandei para todos da equipe em 2012, dizendo, esse post tá bombando lá no blog, compartilhem. Eu lembro, assim, tem até hoje, eu até achei o print aqui agora. Fui dar uma fuçada. Então, eu não sabia a importância do marketing. Eu não tinha ideia por que o blog era importante, gente. Eu só achava que era importante ter a nossa marca em algum lugar, para falar que tinha. Não era muito assim, essa consciência de inbound, de canais de atração e conversão. Não existia isso na minha cabeça. É bom deixar claro, não tinha essa visão, não era o Steve Jobs. Aí, beleza. 2015, abri meu próprio escritório. Como que eu abri o meu próprio escritório? Eu pedi pro meu tio deixar eu ficar lá dentro da estrutura dele, mas com a minha marca. E ele deixou. Então, na cara de pau. Falei, a hora que eu começar a ganhar dinheiro, eu te pago aluguel. Boa, boa. O que aconteceu? Da mesma forma que eu estava
os poucos clientes que me mandavam mensagem, aí vinham de áreas aleatórias, nada a ver. Aí ficavam horas no meu escritório, eu tomava meu tempo e não fechava o contrato, diziam que estava caro. Adorava o atendimento, mas ia embora, levava no barateiro. E eu falava, cara, não é possível, o mercado está impossível, isso é culpa dos clientes e eles estão errados, não valorizam. Chegou 2000 e... meio de 2015, assim, o processo foi muito rápido. Eu vi alguns colegas meus falando, meu, o escritório não para de crescer, e a gente tá bombando, e não sei o que. Eu falo, cara, tem alguma coisa diferente aqui. E como no escritório antigo eu tinha convivido com muita gente das antigas do direito, pessoas que são referências em alguma coisa, assim, o cara do penal econômico muito forte, cobra 500 mil uma consulta, tá? Londrina e Curitiba são berços do penal econômico muito fortes, né? Especialmente nos últimos 15 anos. Então, são pessoas assim que eu ficava analisando, eu comecei a ligar o radar em 2015, então, o que aquelas pessoas que eu conhecia que cobram quanto querem e o cliente implora para fechar o contrato? O que elas têm? E eu ficava com isso na cabeça, batendo na cabeça. Um dia, o meu carro era assim, eu colocava gasolina, era um, era um vapor de gasolina, que eu achava que ia dar para andar. Era assim, não tinha grana. Tá? Às vezes eu deixava de comer num determinado dia, é sério, tá? Para ir a uma reunião, para ter gasolina para ir a uma reunião, e chegava lá, o cara almoçando, morrendo de fome, e eu pedi um cafezinho que é o que eu podia bancar. Mas quantas vezes eu fiz isso, gente? Quantas vezes? Isso tudo hoje gera frutos. São conexões que eu construí que hoje eu não enxergava onde ia chegar, eu não sabia para que eu ia usar, mas hoje gera frutos. Eu falei, vou tentar ajudar o máximo de gente possível, conectar pessoas, é isso que eu vou fazer, uma hora eu vou precisar disso, uma hora eu vou colher frutos, seja de onde eles vão surgir. Em 2015 ainda, eu estava indo para o escritório, parei na Avenida de Higienópolis aqui, numa descida que tem perto do Lago Igapó, quem é da região aqui sabe o que eu estou falando. E aí, Marcele, manda um direct para mim, por gentileza. O que aconteceu? Eu parei no sinal, veio um senhor, extremamente distinto, com chapéuzinho, roupa social, e todos os dias eu passava naquele sinal às 7 da manhã e aquele cara tava lá, tá lá até hoje, 60, 60, 70 anos de idade. Pode estar chovendo canivete. Esse cara te dá o bom dia mais efusivo da tua vida e faz você comprar o tal do biju. Como tem gente do Brasil inteiro aqui, biju, aqui em Londrina, é tipo uma casquinha de sorvete gigante. E ele cobra 5. Eu não gosto de biju. E eu comprava o biju desse cara. E eu falava, que cacete que eu tô fazendo, né? Tô gastando 50 por mês, não tenho grana. Comprando biju, que é um negócio que eu nem compro. Ficava no banco de trás do carro. E aí, às vezes, eu entregava pra minha mãe, ela gosta e tal. Eu ficava pensando. E aí eu comecei a entender. Esse cara virou minha chave. Eu não compro biju. Eu compro bom dia. Quando isso aconteceu, quando eu realizei isso na minha cabeça, mas assim, na hora, eu falei, eu vou testar isso no meu escritório. Eu vou começar a dar um bom dia mais efusivo para os meus clientes, eu vou apertar forte a mão deles, eu vou olhar nos olhos. E, gente, na internet, que você está produzindo conteúdo, os olhos são a câmera. Não fica olhando para você assim, ó. Olha para a câmera aqui, ó. É o que eu me policio até hoje, assim, mas é importante ir treinando. E aí, eu comecei a perceber uma reação diferente nos clientes. Um belo dia, eu fui atender um cara, ele é psiquiatra, muito renomado. Eu precisei juntar o currículo dele no processo, deu 1,5 volume os certificados dele. Assim. É assim, surreal. Cara que parece um Maomé, assim, brabo demais. E eu tava de camisa amarela e relógio, eu uso meu relógio no punho direito. Para você está parecendo meu esquerdo, mas é o meu direito. Beleza. Ele entrou no meu escritório e falou, ele tinha sido indicado, nunca tinha falado comigo, ele falou, gostei de você. Antes do bom dia. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você usa relógio no punho direito, você tá de amarelo.
Mas o que isso tem a ver? Ele falou, amarelo é alegria. Você só escolhe amarelo numa ocasião que você está feliz. E se você está feliz no trabalho, você vai fazer um bom trabalho para mim. Caramba. E eu falei, por que do relógio? Ele falou, porque geralmente quem tem característica dominante de liderança usa no punho direito. Isso é um padrão. Aí e um padrão de comportamento, já estudei isso, tal. Deu uma embasada científica lá que eu não vou lembrar agora. E eu falei, caraca, olha só como as coisas, os sinais, né, mudam o jogo. Eu comecei a usar isso. Comecei a usar nas reuniões, tipo, o cara entrava na sala, antes de falar do problema jurídico, eu quebrava o gelo. Eu estava falando de um assunto que eu tinha percebido que ele gosta. Se eu via que ele gostava de rock, lá na rede social dele, que eu ia dar uma stalkeada, e já tinha, eu colocava rock na recepção do escritório. Eu comecei a entender que o que ele estava comprando era o conforto emocional que eu podia passar. E aí eu comecei a testar variáveis dessa equação, tirando e colocando nessa equação, e ouvindo muito não e muito sim, e eu comecei a entender que o que eu vendo não é serviço jurídico, eu vendo a perspectiva de mudança na vida do cara que o meu serviço pode trazer. E falar dessa perspectiva no atendimento gera desejo que ancora o preço. O preço faz sentido. E aí Verdade. tudo mudou. Tudo mudou. Porque daí eu entendi que era uma matemática, era um conjunto de probabilidades. Que o advogado que não tem técnica para atender, ele está dando um tiro no escuro. E acha que vai acertar. E se erra, coloca a culpa no cliente. Foi então que eu comecei o meu script de atendimento. Que ele tinha nessa época 7 passos. Hoje ele tem 39. Em 2016, somente, setembro de 2016, eu iniciei esse perfil. Em dezembro de 2017, 1 ano e 2 meses depois, eu comecei a vender essa expertise. Eu fazia isso sempre espontaneamente. Eu entendi que se eu vender, as pessoas que estão comprando, o dinheiro era um balizador de compromisso. Se eu pego esse script e entrego na mão de vocês agora, vocês não vão aplicar, vocês não vão dar valor. É sério. Mas é Eu tô verdade. em curso. A minha agenda, se você for, por exemplo, agendar uma live comigo, quanto tempo a gente, com antecedência de quanto tempo a gente agendou? Um mês e meio? Por aí. Se for agendar uma live comigo agora, você vai agendar para o fim de outubro, início de novembro, mais ou menos. Minha agenda é fechada. Consultoria, fim de dezembro. Se eu quiser fazer, porque eu acho que eu vou tirar férias. Eu paguei R$ 5.500 num curso esses dias, eu arranjei tempo. Eu acordava 1 hora mais cedo e ia dormir 1 hora mais tarde para assistir aquele negócio. É compromisso. Então eu falei assim, se as pessoas me pagarem, elas vão ter compromisso. É justo eu entregar uma ferramenta que eu paguei caro, emocional e financeiramente para desenvolver, e que elas estão aqui de mão beijada. Que o investimento é tipo... O retorno pelo investimento é surreal. Ela aplica, num fechamento de contrato, ela opera 10 vezes aquele valor. Então, por que não? Por que não vender? É injusto? Seria enganativo? Se fosse, não teria esse resultado que vocês veem aqui. Lá na bio, lá no meu perfil e tal. Beleza. Durante a pandemia, eu recebi mais ou menos que eu publiquei, que eu fui autorizado a publicar. O que vocês veem é uma fração dos depoimentos que eu recebo, porque eu não sou autorizado a publicar todos. Algumas pessoas falam, prefiro não publicar. Tudo bem. Eu peço para a pessoa para publicar. A maioria. Ou algumas falam, pode publicar, eu quero aparecer aí, faço questão. Eu recebi 140 depoimentos, 150 já, nos últimos dias aí, mais alguns, durante a pandemia. De gente falando, fechei contrato sem dar desconto, tal. O script, ele não é a melhor contribuição que eu poderia trazer para o mercado. Ele é fruto da melhor contribuição. A melhor contribuição foi o preço que eu paguei lá atrás, sem pensar em futuramente vender essa expertise ou entregar isso na mão de outras pessoas, lá atrás, para pagar o preço para desenvolver isso. Eu não sabia, não tinha noção que um dia eu ia ter um perfil em rede social para falar disso e tal. O Instagram acelerou o meu crescimento de uma maneira brutal. Hoje, a DV Líder, empresa, e o escritório Ricciardi de Advogados, que agora vai mudar de nome, porque a gente está abrindo uma nova sociedade, sem spoiler. Vontade de contar para todo mundo. É uma coisa só.
O ADV Líder, em consultoria, ensinando, trocando ideia com o advogado do Brasil inteiro, eu estou pegando informação privilegiada do mercado e sabendo o que está funcionando e o que não está, testo, valido. Eu trago parceiros para o meu escritório que eu mesmo treinei, que não vou ter que incutir na cabeça do cara a ideia de você tem que ter um manual de parceria, você tem que fechar um contrato sem dar desconto. Não preciso. Nos meus lançamentos eu preservo esse princípio. Então, em fevereiro a gente fez um 6 em 6, em junho a gente fez um 6 em 7. Eu tenho uma convicção bem interessante que a gente vai fazer um 7 em 7 em novembro. A gente tem base para isso. E nenhum desses lançamentos eu dei desconto. Por quê? Eu ensino a vender sem desconto. Nada melhor do que provar isso mostrando para você. Eu estou te vendendo sem desconto. Você está comprando pelo valor, pela utilidade, não pelo preço. Então, É a esse jogo... confiança também. Absolutamente. É a confiança. Entendeu? Uhum. E aí eu entendi uma coisa. Que eu não estou aqui para ensinar. Quando eu estou numa consultoria, eu gosto muito de ouvir as pessoas. Na comunidade, por exemplo, as tutorias, elas acontecem entre os alunos, né? E eu acho mais legal quando um aluno responde a outro do que quando eu respondo. Porque o que eu sei, eu já sei o que eu sei. Agora, se ele pode trazer um negócio que eu não estava sabendo, que eu não estava ligado. Então, qual que é o meu objetivo? Que o mercado entenda, meu manifesto é, primeiro, a advocacia só vai ser valorizada se nós soubermos vender. O cliente não vai acordar e ler a nossa mente e falar, nossa, tem um HD muito bom ali para resolver meus problemas jurídicos. Segundo, a valorização da advocacia, ela é fruto do ensino, ela é fruto do compartilhamento de cultura que a gente está fazendo entre nós. Terceiro, 1.200.000 advogados no mercado. Eu não acredito, sinceramente, que são 1.200.000 vocacionados. Não acredito. Alguém aqui acredita que são 1.200.000 vocacionados? Eu duvido, eu aposto o que vocês quiserem. E vou explicar uma coisa. Se hoje eu abrisse o meu script de atendimento, assim, eu pago para você aprender. O mercado inteiro aprender, não ia ter 10.000 advogados performando bem. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem o que elas querem, porque elas não querem o suficiente. Se você não é vocacionado, você não quer o suficiente. Você não vai pagar o preço, você não vai desempenhar, você não vai treinar, você não vai manter o seu radar ligado. Você vai até saber vender, mas não vai ter o que vender porque você não estudou direito. Então, o ponto aqui é o seguinte. Eu tenho uma segurança absoluta de ensinar o que fez a diferença na minha carreira, porque eu sei que isso não ameaça o meu espaço no mercado, nem de longe, mas nem de longe. Eu compartilho mesmo, eu sei, e eu prefiro que seja assim, eu prefiro que um concorrente meu, bom no que faz, performe e atropele o advogado que está ali ocupando espaço. Sabe? Está ali ocupando espaço. Fernando, outra coisa, acho que agora, quando nós falamos disso, igual você falou, explicou bem relacionado ao sucesso, eu gostei da explicação. Outra coisa, quando nós olhamos algo muito mastigado, a pessoa se acomoda, porque não é fácil você estar todo dia ali conectado, fazer post. Nossa, isso para mim foi difícil, porque por mais que eu tinha todo o conhecimento jurídico, para colocar aquilo, nossa vida, como eu apanhei. Hoje ainda, sim, eu tô melhorzinha, né? Fazendo outra, eu tô começando ainda, mas primeiro eu pegava as notícias lá da Câmara, do Senado, entendeu? Então, assim, isso não é fácil e nunca vai ser fácil. E as pessoas, hoje, eu falei essa semana sobre a questão das pessoas querer as coisas com facilidade, não querem pagar o preço. Igual, tudo que você falou aí, você teve um preço, você falou assim, você não se acomodou, você se inovou, você investiu, então você estava ali querendo crescer. Não aquietou lá e ficou assim, a vida me escolheu assim, eu vou continuar assim. Não é isso. Então, é isso que eu sempre falo, gente.
Vamos pegar um exemplo? Aquele exemplo lá, ele é bom, deu certo, mas não vamos só olhar os resultados, vamos olhar para a carreira toda e verificar que ele lutou por aquilo. Então, se eu quero chegar num resultado bom, eu preciso também arregaçar as minhas manguinhas e praticar. E hoje as pessoas querem tudo facilidade, mastigado, engolido, tudinho ali, mas não é assim que funciona. É Eu acho verdade. que a nossa temos 9 minutos. Tranquilo. 9? Olha que legal. O Márcio Barros falou assim: acompanho você desde 2017. Dos vídeos da Advise, exatamente, Advise aqui em Londrina, quando eles estruturaram o vídeo. Olha que louco, o Lucas Peixoto, que é meu lançador, que para mim é o cara mais fera que tem em lançamentos no mercado jurídico. O cara é o colecionador de 6 e 7, o cara é brabo demais. Meu amigo e irmão hoje em dia. Em 2018, quando eu o conheci, né, ele me chamou para ir na Advise, que ele trabalhava lá, para estruturar o Media Center e validar uma lista de 200 juristas para eu dizer quem eu achava que tinha que estar lá e quem eu acho que não devia estar lá. E hoje o cara, né, fazendo o que está fazendo e a gente prosperando juntos é um negócio muito legal de ver. Aí ele falou assim, que você fazia com advogando em família e outras pessoas. A Camila, quando ela tinha 200 seguidores, eu mandei uma mensagem para um amigo meu, que é um perfil chamado Advogado Indispensável. Quem é aí das antigas aí vai lembrar. E eu falei para ele, falei, cara, a Camila é um monstro de engajamento. Ela vai voar. E ela não sabe disso. Nossa, Ela não eu sabe. gosto. Eu tenho uma mensagem para ela em 2017, que eu falei para ela assim, lança alguma coisa, as pessoas querem aprender com você. Ah, será? Será que elas vão querer aprender comigo? Eu falei, que será? Você tem carisma, você é pele em jogo, mete bronca e tal. Então, a Camila é uma pessoa maravilhosa, tá? Já encontrei com ela 3 vezes pessoalmente. Assim, o RR Direito, o Ricardo Reis, brabíssimo, meu amigo, cara. Eu fiz amigos reais, assim, de conhecer pessoalmente, de viajar Brasil a Sara Ferreira, fantástica, Sarinha é maravilhosa, já veio para cá, já foi para lá. Mas eu me assustei com o poder da internet no dia que eu estava Aline Moraes, Rodrigo Marques, parceiraço, legal. Aline Moraes é minha parceira na advocacia, pra vocês terem uma ideia. E aí chegou um momento em que eu me vi num congresso, palestrando para 3.200 pessoas e jantando com eu, jantando não é tipo jantar do evento oficial, não. Eu e o Eduardo Sabac tomando cerveja e batendo papo, mais de uma vez. E nesse momento eu falei, cara, eu jamais, se eu tivesse no offline, isso não teria acontecido tão rápido. Não é que é certo que será rápido, mas que a internet, ela acelera o processo. Porque o teu resultado é fruto das soluções que você desenvolve, das pessoas que você impacta. Com o online, você pode resolver a vida, você pode resolver o problema de muito mais gente, até de maneira mais exponencial. Então, por isso. Oi, Lu, bem-vinda. E perguntaram que horas eu acordo, que horas eu durmo, se eu durmo. Até 6 meses atrás, até dezembro de 2019, eu tinha uma jornada de 15 a 16 horas por dia, de domingo a domingo. Aí, no fim do ano passado, eu tive um piripaque. Eu achei que ia pifar. Aí eu segurei a onda, entendi melhor a minha rotina. A Isa aqui, ó. O perfil dela na época era o Petição Sem Drama. Isa também parceiraça, também conheço pessoalmente. Olha que legal. E aí, a galera tá entrando aqui, a galera das antigas. Isso aqui é a reunião de quem fundou esse negócio todo aqui. E aí, o que aconteceu? Eu acabei entendendo que menos é mais, que eu tentar ser mais eficiente é melhor do que eu trabalhar muito, né? O que eu faço hoje? Eu trabalho bem, 2 a 3 horas a menos por dia. Camila Bairro Novo também, tamo junto, parceiraça também das antigas. E aí, hoje em dia, eu tento acordar entre 7 e 8 da manhã,
Hoje é a minha meta. O que acontece? Minha cabeça, se eu vou dormir com a cabeça muito pilhada, eu acordo 6 horas da manhã achando que eu tô atrasado. É muito louco isso, né? Então, eu vou dormir às vezes 11 da noite, às vezes 3 da manhã. Se eu tô assistindo um documentário, se eu tô em reunião, às vezes eu marco reunião para madrugada, quando a cabeça tá voando. Então, acho que mais interessante do que perguntar que horas eu acordo é por que que eu acordo ou tenho uma dinâmica produtiva. É porque eu encontrei um negócio que eu acho do cacete de fazer. Empreender, para mim, é um alimento. Eu não conseguiria. Se fosse há 6 anos você me perguntasse, Fernando, você gostaria de ganhar dinheiro todo mês, encostar e ficar ali balançando na rede o dia inteiro? Eu ia falar, com certeza. Hoje, eu acho que eu morreria de tédio. Não, não vejo graça. É a maturidade, vai chegando. Igual o Rafa. Fernando, tem 2 minutos nossa live. Deixa eu te falar, antes de nós terminarmos, dentro de 1 minuto, eu quero agradecer muito que você tenha aceitado o convite, você tem sido uma referência para mim, e eu tenho te indicado para todo mundo, tá? Olha só, gente, o Fernando, pelo amor de Deus, vocês não vão se arrepender. Eu peço desculpa aí pelo Ganizer cantando aos fundos, tá? Uma delícia, que saudade. Faz tempo que eu não ouço. E assim, eu quero te agradecer de coração, que Deus te abençoe, continue abençoando a sua vida, seus projetos, seus planos, e continue sendo essa referência, porque nós estamos grudados em você, tá? Amém, que Deus abençoe a todos, ou o que for que você acredite. Assim, para mim foi uma honra estar aqui. A gente tem que marcar uma outra para você, falar de você. Essa é a nossa terceira live, ou segunda live juntos, né? Para quem não sabe, gente, eu não tenho o hábito de chamar gente para minha live, assim, gente que está assistindo e falar, entra aí. Acho que eu fiz isso 2, 3 vezes, né? E uma vez ela me fez uma pergunta numa live e eu falei, você entra na live comigo para a gente trocar uma ideia? E eu fiz uma mini consultoria ao vivo ali com ela. Foi um negócio bem legal, foi assim que a gente se conheceu. As maiores loucuras que eu fiz, porque eu estava toda desprogramada e eu e o que eu faço? Coloco o telefone longe. Isso aí. Mas obrigado. Sensacional. Um beijo muito a todos, gente. Boa tarde. Tchau, muito obrigada. Tchau. Tchau.